essa passagem, ela retrata aquilo que definiu os últimos momentos de Jesus entre os discípulos. Como eu já citei anteriormente, Jesus, após a sua ressurreição, passou cerca de 40 dias com os seus discípulos. Então, antes de voltar para o Pai, ele deixou claro para os seus discípulos que, uma vez que estava lhes dando da sua autoridade para falar em seu nome, para pregar o Evangelho, para ensinar, para batizar, em outras palavras, para continuar o que ele um dia começou. Esse momento aqui é o momento derradeiro em que Jesus, ainda assim, mesmo após permanecer 40 dias, ou depois de 3 anos e meio, ensinando muitas coisas a respeito do reino de Deus, os discípulos, assim como nós, discípulos do século 21, volta e meia eles têm sempre uma questão, têm sempre uma colocação que parece que as coisas não ficaram tão claras, bem compreendidas. A gente acabou de ler aqui que os discípulos perguntam para Jesus, depois de Jesus ter dito para eles: olha, essa vai ser a missão de vocês. Vocês vão ensinar o Evangelho sem que precise se preocupar com o limite geográfico. Onde quer que vocês coloquem seus pés, por onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês andem, vocês vão andar como eu andei, pregando o Evangelho, se compadecendo do próximo, anunciando a boa notícia. E vão dizer apenas o que eu disse. E vão expressar apenas aquilo que vocês me viram expressando. E à medida que isso for acontecendo, o reino de Deus vai continuar sendo instaurado, anunciado, se concretizando, por meio da pavimentação de um caminho de misericórdia, de amor, de bondade, de compaixão, de amor pelo seu semelhante. Vão pregando o Evangelho. E à medida que as pessoas forem dando ouvido a isso, elas serão tomadas de encanto e vão desejar viver isso. Então aqui, nesse texto, é um momento que Jesus, quando a gente lê em Mateus 28, vocês vão receber autoridade para falar, parte disso não está somente sendo apresentada uma ideia em que algo vai ser outorgado simplesmente por palavras. O texto diz, diante de um questionamento que sempre esteve na cabeça de todo e qualquer judeu, e é assim até hoje, os discípulos reunidos com Jesus, nos derradeiros momentos desse encontro com Jesus, perguntam: será ainda nesse tempo que o reino de Deus será de fato instaurado ou devolvido a Israel? A coisa vai ficar sob o nosso controle? Lembrando que eles estiveram sempre debaixo do controle de alguém, e de alguém aqui, de alguém poderoso, de uma nação, de um imperador, enfim, passaram a vida inteira assim. Então há uma expectativa no coração desses homens. Agora que sabemos que o Senhor não vai estar mais conosco, é agora, esse vai ser o momento, e a resposta de Jesus é uma resposta que pode ser que tenha naquele momento entristecido o coração daquelas pessoas, porque assim como pode uma resposta do tipo que não diz para a gente o que a gente quer naquele momento, isso de alguma maneira arrefece o nosso ímpeto. Porque Jesus vai dizer, verso 7, não vos compete conhecer os tempos. Vocês já viram por aí, nesses tempos de rede social, ou
de tecnologia, em que a internet dá voz a todo mundo, vocês já notaram que o que não falta é gente falando sobre a volta de Jesus. É claro que isso é um tema importante, é claro que esse é um tema relevante, mas é claro que mais importante do que ficar imaginando quando e como, se vai ser hoje ou amanhã, o importante é se voltar para um texto como esse e olhar para as palavras de Jesus e compreender que a nossa vocação, o nosso chamado, passa muito longe da ideia de tentar compreender quando será, em que tempo será, em que época. Porque olha o que Jesus diz: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua autoridade. Isso não é coisa com a qual o discípulo deva gastar massa encefálica. Nós não precisamos gastar energia pensando nessas coisas. E aí vem o ponto-chave. Se nós somos chamados para dar continuidade, àquilo que Jesus começou, toda a nossa energia, e energia não no sentido de energia própria, mas energia do Dunamis, do Espírito Santo, nós precisamos compreender que tudo o que somos tem como finalidade última continuar a obra de Jesus. E aí vem o ponto-chave. Ao invés de vocês ficarem se preocupando em como e quando será, e sempre que isso acontece já a partir de uma ideia equivocada, entendam que vocês vão receber poder sobre vocês. Diz o verso 8: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês fiquem trabalhando com conjecturas do tipo: é hoje, é amanhã, é daqui 5 anos, é daqui 5 dias, é dessa ou daquela outra forma. Não, vocês receberão sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Lembra que Jesus diz: vocês vão pregar o Evangelho em todos os lugares, para todas as nações. Esses nomes, essas localizações aqui geográficas, apenas querem significar que, na verdade, é algo que nem vai muito longe daquilo que eles têm entendimento, os seus olhos alcançam. Mas o que está se dizendo aqui é que vocês serão minhas testemunhas em todo lugar, pregando aqui perto ou pregando mais longe daqui, pregando ao teu vizinho, pregando em Jerusalém, pregando em Samaria, pregando na Judéia ou em qualquer outro lugar. O que interessa é que vocês sejam minhas testemunhas. E aí, dito isso, eu queria perguntar para você, e você tentar responder aí no seu coração, a seguinte pergunta: se nós somos chamados para dar continuidade àquilo que Jesus um dia começou, a pergunta é, à luz desse texto, como é que isso pode acontecer? A pergunta é, à luz do que a gente acabou de ler, como é que eu e você podemos dar continuidade e devemos dar continuidade ao que Jesus começou? Alguém quer arriscar? Você acabou de ler o texto. Qual é o elemento fundamental? Qual é o elemento base? Qual é o elemento central para que a gente consiga dar continuidade ao que Jesus começou um dia? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o poder de Deus. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo você não tem o que dizer, ou se tem o que dizer, sem a ação do Espírito, é um dizer nosso.
Sem o Espírito Santo, coisas como um abraço, um estender de mão, um conselho, coisas simples, podem não funcionar. Agora, com o Espírito Santo, a partir da cooperação, da ação do Espírito Santo, que, aliás, o livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas a gente poderia chamar o livro também poderia ser conhecido como Atos do Espírito Santo. São os atos dos apóstolos, são os movimentos, as ações, a fala dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, movidos pelo Espírito Santo. Mais à frente você vai ver Pedro falando de maneira espantosa e gente se convertendo. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Mais à frente você então, de um grupo de 120, que passa para 3.000, que passa para 5.000, e que sai, aquela boa notícia, ela começa a percorrer todo o mundo de então, e vai alcançar os territórios mais longínquos em relação ao mundo judaico, por causa de atos do Espírito Santo, por causa do mover do Espírito Santo. Então, como nós podemos dar continuidade à obra que Jesus começou? Somente através do Espírito Santo. Somente através da atuação do Espírito Santo. Se a gente decide fazer toda e qualquer coisa simplesmente a partir do que somos capazes, a partir do nosso intelecto, a partir daquilo que a gente define como metodologia melhor, ou como planejamento melhor e tal, sem o Espírito Santo, são apenas atos humanos. É o Espírito Santo que nos impulsiona, é como se ele fosse, aliás, no grego é isso, é dunamis. Quem já teve Fusca, que ao contrário dos outros carros que hoje tem alternador, ele tinha, o que movia o Fusca era um dínamo, ou seja, dunamis, é a força, é a força propulsora, é o que faz a coisa funcionar, é o que faz o Fusca andar. Muito embora, volta e meia, a bobina esquentava, a gente tinha que botar um paninho úmido sobre a bobina, que era para ele ligar de novo. Mas era isso. É isso que eu estou querendo trazer aqui com a pobre ilustração do Fusca. Nada contra, aliás, eu tive um Fusca muito bonito, tenho muita saudade dele. Mas era isso, era o que fazia a coisa funcionar. E aqui é a mesma coisa. O que faz uma igreja cumprir a obra que Jesus começou é o Espírito Santo, não é o teu espírito. O que não quer dizer que a gente não tenha que agir com responsabilidade. Acabei de dar anteriormente aqui nos avisos, falar sobre isso. Temos que ter sabedoria, temos que ter responsabilidade, temos que nos envolver com questões, temos que um monte de coisa que é responsabilidade nossa. E tudo isso, sob a direção do Espírito, recebendo o auxílio do Espírito, somente assim a gente pode fazer a obra de Deus. Somente assim. Então, o que a gente aprende com esse texto? Uma vez que somos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar a boa notícia, é que o testemunho que eu e você temos que dar, porque o texto diz, vocês serão as minhas testemunhas. Só é possível testemunhar a respeito de Deus de maneira eficaz se a gente depende do Espírito Santo. Se a gente compreende que sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. O que somos chamados para fazer, não somos chamados para fazer com base na nossa força, com base no nosso saber, com base na minha estratégia, com base no meu intelecto. Eu dependo do Espírito Santo. É muito importante que você compreenda isso. E eu sei que falando isso, parece até que alguém vai dizer, parece até que eu não sei disso. É também muito fácil da gente largar isso de mão. Muito simples.
Há até quem diga, os estudiosos, os missiólogos vão dizer, por exemplo, que já existem igrejas que funcionam sem a atuação do Espírito Santo. Elas têm bons métodos, elas têm boa retórica, elas têm boas estruturas, elas têm coisas que podem ser bem utilizadas em favor da obra de Deus, mas não é só isso. Sem poder do alto a coisa não vai. Por isso que Jesus está dizendo, vocês vão receber um poder, e um poder com P maiúsculo. Vocês receberão poder, descerá sobre vocês o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Então, nós estamos nessa missão de evangelização, da construção do corpo de Cristo. Isso não pode ser cumprido de uma maneira natural. Não tem como. Nós fomos chamados para cumprir, dar continuidade. Jesus nos deu incumbências, façam isso em meu nome, preguem o Evangelho, batizem o meu nome. No versículo 4, por exemplo, desse capítulo, do capítulo 1, olha o que está dito. Estando reunidos com eles, mandou-lhes que não saísse de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai. A promessa era o derramar do Espírito. Isso aconteceu. Em contrapartida, esse cumprimento, nós também podemos associá-lo à obediência. Eles permaneceram em Jerusalém. Eles continuaram em Jerusalém. Ninguém saiu afoito dizendo, beleza, agora nós vamos fazer, recebemos as ordens, as instruções, recebemos todo o conteúdo. Pegou sua apostila? Ah, peguei. Colocou debaixo do braço, vamos embora. O que Jesus disse sobre isso? O quê? Não tinha isso. Apenas para efeito ilustrativo. Pegou? Tudo bem? Aprendeu? Assimilou? Beleza, vamos sair por aí. Não! Eles se movem de acordo com a voz do Senhor. Obedeçam, permaneçam aqui. Como parte desse plano, vocês aguardem até que vocês possam ir para outra etapa. As outras etapas dependem do derramar do Espírito. As outras etapas dependem da ação do Espírito atuando na vida de vocês. Se o Espírito não atua na vida de vocês, se o Espírito não atua em nossas vidas, nós não podemos continuar o que Jesus fez ou iniciou. Nós não podemos dar continuidade à obra maravilhosa que Jesus deu o pontapé inicial. Então vocês serão minhas testemunhas. Mas serão capazes de testemunhar por causa do dunamis. É a força para mover vocês, é o poder inerente, ele vai residir em vocês. É por meio deles que o convencimento, que humanamente nós não temos a capacidade de convencer ninguém, é por meio do Espírito que as pessoas serão convencidas. É sob a influência do Espírito que as pessoas serão constrangidas a se arrependerem. Não é você dizendo, faça isso, senão você vai para o inferno, faça aquilo, senão Deus vai te, espraguejando o outro. É na força do Espírito Santo, como diz uma canção antiga, se não me engano, do Asaf, né? E na força do Espírito Santo, é isso, é na força do Espírito Santo. E quando nós obedecemos à voz do Senhor, gente, pela sua graça, nós percebemos graça e misericórdia, pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito atuando em nós, mas não somente isso, atuando também através de nós. Por isso que obediência é necessária. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. A gente normalmente, quando pensa em testemunha, pensa sob o aspecto jurídico. Fulano vai ser uma testemunha de defesa, uma testemunha de acusação. Não é assim? Fulano vai falar
não daquilo que ele quer falar. Ele precisa, dentro desse linguajar jurídico, ao ser interrogado, ele não pode falar simplesmente do que ele deseja, dos seus pensamentos, mas de algo que ele viu, daquilo que ele testemunhou. Esse é um viés de testemunha. O outro, para a palavra testemunha, é que testemunha tem a ver com martírio, ser mártir. No primeiro século, diferentemente do século 21, uma testemunha corria perigo de vida porque, movido pelo Espírito, anunciaria Jesus. Qual foi ali o primeiro mártir ali do primeiro século, vocês lembram? Porque só falou o que Jesus desejava. Estevão. Vocês estão bons de Bíblia. Eu tenho que trazer aqueles bombons que eu prometi, né? Até porque muitos testemunharam que eu ia trazer e não trouxe, mas vou trazer. Estevão, ele só falou a verdade. Mas como alguém se coloca naquela condição de falar a verdade, colocando em risco sua própria pele? Isso só pode acontecer se o cara for movido pelo Espírito de Deus. Se for movido pelo seu próprio Espírito, a tendência é que a gente não fale por uma questão de conveniência, de comodidade, para não ser, sabe, para não mexer com o outro. A gente sempre prefere a ideia de zona de conforto. Mas os discípulos sabem e estão sendo chamados a saírem de sua zona de conforto, serem testemunhas, e aqueles primeiros são testemunhas oculares de tudo o que viram Jesus fazer. Ninguém contou para eles, eles viram, eles aprenderam tete a tete, eles viram, eles se viram encantados com aquilo, e viram, aprenderam vendo Jesus fazer, e foram comissionados a repetir na vida tudo aquilo que aprenderam. Mas sem o Espírito Santo, isso não é possível. Se a nossa vida não for revestida pelo poder do Espírito Santo, a gente pode viver simplesmente um estilo de vida religioso. Somente isso. A gente pode expressar um estilo de vida que tem a ver com essa e aquela cultura denominacional, com essa e aquela cultura de igreja. A gente pode simplesmente ter um estilo de vida religioso, e que tão comumente a gente faz questão de muitas vezes nutrir. Só que isso não tem nada a ver com ser uma testemunha de Jesus. Eu não estou aqui desqualificando o que há de bom naquilo que, dentro de uma realidade cristã, a gente pode produzir. Mas a primeira e mais importante ação é ser uma testemunha. Se a gente, de novo, eu mencionei isso e vou repetir, o Evangelho não é sobre o que você faz para Deus, não é o quanto você canta para Deus, não é a quantidade de dinheiro que você doa para uma obra, não é a quantidade de pessoas que você alcança, não é nada disso, não tem a ver com a sua performance. O Evangelho é sobre aquilo que Deus fez e continua fazendo. E isso só pode ser resultado na medida que Deus não somente age na gente, mas age através da gente, resultado de vidas revestidas pelo poder do Espírito, pelo próprio Espírito. Sem isso, os nossos encontros não têm sentido algum. Sem isso, ler um texto que a gente chama de texto, escritura sagrada, não tem sentido nenhum. Por que volta e meia você, ao se deparar com um determinado trecho da Bíblia, que você já leu trocentas vezes, você diz, gente, hoje alguma coisa nova meus olhos alcançaram. Por quê? Porque o Espírito te revelou.
Porque o Espírito te fez abrir a mente e os olhos para uma condição, para uma realidade, para ter um tipo de olhar que até então você não tinha. Então, de novo, nós não somos chamados para mostrar o que a gente pode fazer em nome de Deus. Nós somos convocados para sermos testemunhas, mostrando e dizendo ao mundo o que Deus tem feito por nós, para que os outros vejam em nós o resultado de um poder maravilhoso. E aí o sujeito olha e fala, se isso é boa notícia para você, eu quero essa boa notícia para a minha vida também. É por essa razão que você vai ver famílias sendo transformadas, bairros mudando, amigos de trabalho te procurando para receber conselho, por causa de um revestimento da parte de Deus. E os discípulos que estavam naquele primeiro momento preocupados com datas escatológicas, é agora, é outra, definitivamente, isso deixa de ser o foco deles. O sujeito precisa entender de uma vez por todas que existem, dentro de uma hierarquia, vamos assim dizer, de valores, existem coisas que têm a sua importância, mas existem coisas que têm uma importância maior. É com elas que eu e você devemos nos ocupar. E nesse contexto, somos chamados para testemunhar a respeito de Jesus. E precisamos do revestimento do Espírito Santo. Porque caso isso não seja uma realidade na minha vida... E outra coisa, gente, você não é chamado para buscar o Espírito Santo numa perspectiva daquele que nasceu de novo. Eu sei que há divergências teológicas a esse respeito, mas eu quero afirmar aqui para essa comunidade, nós cremos que nós somos chamados não para buscar, mas para sermos cheios do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. Jesus já te batizou no Espírito, você está inserido no corpo de Cristo. A nossa falha, na maioria das vezes, é não buscar ser cheio desse Espírito que já está em nós, que atua em nós, desse revestimento necessário que nós tanto precisamos. Você é chamado para isso. Aquele que é chamado para continuar a obra de Jesus tem que fazer isso transbordantemente, cheio do Espírito de Deus. É isso. Porque do contrário, nós somos levados à ideia de novo de uma performance. Aí o cara começa a qualificar um e outro e desqualificar o outro, dizendo, olha, fulano é melhor porque tem mais o Espírito, enfim, consegue fazer mais aquilo porque é mais poderoso. Isso não tem a ver com o que a Bíblia diz. Vocês vão receber, será derramado sobre vocês o poder para serem minhas testemunhas. Recebam o revestimento do alto, recebam o poder do alto. Esse Espírito age em você, através de você e por meio de você na vida dos outros. Se você compreender isso, a vida deixa simplesmente de ser um estilo de vida religiosa cristã e passa a ser um estilo de vida de discípulo. É muito diferente. Porque, do contrário, se for só um modo de ver religioso, tudo isso não passa de igrejismo. Tudo isso não passa de religião. E quando Jesus diz que vai derramar o Espírito e cumpre a promessa, não é para nutrir uma religião. É para fazer com que as pessoas, inclusive, se vejam libertas de uma vida de verniz fininho, que qualquer lixa 120 tira, uma vida religiosa, e passem a viver e serem movidas, dirigidas, direcionadas pelo poder que vem do alto, o poder do Espírito de Deus. Então, como é que a gente pode continuar o que Jesus começou? Como é que a gente pode
dar continuidade aos capítulos, em certo sentido, do livro de Atos, que o livro de Atos, diferente de outros textos, parece que ele está em aberto. Não houve um fechamento. Não houve porque a história da igreja continua acontecendo através da sua vida, através dessa igreja, através de tantas outras igrejas. Agora, para que isso se torne verdade absoluta em nossas vidas, nós não podemos negligenciar o poder, e somente por esse poder, o poder de Deus, para que a gente faça o que Jesus nos comissionou a fazer. Não dá para fazer discípulos sem o poder do Espírito Santo. Não dá para ser um discípulo sem que sejamos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo que você precisa ser é uma testemunha eficaz para que você dê continuidade àquilo que Jesus começou. E isso só será possível pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus. Amém?